Olá pessoal, boa tarde. E, então, a gente está aqui para mais uma aula, né? Uma aula envolvendo funções logarítmicas. E, então, a gente tinha uma programação, né? E eu acabei que tive alguns problemas essa semana, estava mudando de casa, de lugar, de endereço, né? E aí eu não consegui na semana passada e também teve. Se bem que o feriado não afetou os dias, não afetava os dias de aula que eu tinha com vocês. Mas, enfim, né, eu não consegui me programar para ministrar as aulas. Tive algumas dificuldades aí em relação à internet, né? Tava mudando e fiquei sem internet também. É, mas já está tudo resolvido. E aí a nossa programação, eu havia combinado com vocês que eu ia deixar uma lista de exercícios na aula de hoje, né? E teríamos mais duas aulas sobre funções logarítmicas, né? Então, só que a parte de função logarítmica é basicamente a mesma coisa de função exponencial, porque uma é o inverso da outra, na verdade, né? Então, se você tem noção de função exponencial, você não vai ter muita dificuldade para entender função logarítmica. E aí a gente consegue resolver isso tudo numa aula só, tá? Nessa aula de hoje. E aí o que eu vou fazer? Como eu ainda não deixei a aula de função exponencial, eu vou juntar uma lista de exercícios, que vai ser a lista que eu vou postar amanhã, tá? Uma parte dessa lista vai ser de função exponencial e a segunda parte dessa lista vai ser de função logarítmica. Tá? E essa lista dupla vale 5 pontos, metade da nossa avaliação parcial. Tá? E a segunda metade, né, a outra metade, é justamente a avaliação que a gente vai fazer na semana que vem. E aqui eu já quero marcar com vocês a data da nossa avaliação, última avaliação parcial, nossa terceira nota, né? Que vai ser no dia 26. Eu acho que manteve, se eu não me engano, manteve essa data do dia 26 que eu havia programado anteriormente com vocês também, né? Mas é isso, então essa aula finaliza então o conteúdo da disciplina de Fundamentos de Matemática, né, tratando de função logarítmica. Na sequência a gente tem na aula de amanhã, na aula de quarta-feira, uma lista de exercícios com função exponencial e função logarítmica. E aí, essa entrega dessa lista também prevista para a semana que vem, tá? Para quarta-feira, e a nossa avaliação seria na terça, tá? Então, fica definido aí dessa forma. Espero que não tenha mais nenhuma reviravolta ao longo do nosso percurso aí, para a gente finalizar tudo certinho a programação da disciplina, tá? Provavelmente vai dar certo. Então vamos começar. O que a gente vai tratar hoje sobre as funções logarítmicas. Então, só para recordar algumas definições aqui envolvendo o logaritmo, né? O logaritmo o que vinha a ser o logaritmo, né? O logaritmo, quando a gente trabalha com potência, né? Vamos colocar aqui um exemplo bem basicão envolvendo potência. Cadê o meu quadro? Aqui. Envolvendo potência. 2 elevado a 4 estou gravando essa aula, estou gravando. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, que é 4 vezes 2, que é 8 vezes 2, que é 16, certo? Então, quando a gente trabalha com potência, a gente tem o quê? Base da potência, o expoente,
e a gente tem um resultado definido. Quando a gente trabalha com logaritmo, o que a gente está buscando? A gente está buscando saber qual é o expoente de determinada base da potência, por exemplo, pegando esses mesmos resultados aqui que a gente está tratando. Quando eu for trabalhar isso na forma de logaritmo, o que eu quero? Eu quero saber, né, o logaritmo na base 2, vamos usar essa base, de 16. Ou seja, isso obviamente vai ser igual a 4. Então, o que eu estou querendo aqui? Em termos práticos, quando eu trabalho com logaritmo, eu estou buscando o expoente, para uma potência de base 2 que vai dar 16 como resultado. Tá? Se a gente for pensar em termos de... Se a gente for pensar em termos, fazer associação com potência. Tá? Então eu estou com uma potência de base 2, né, expoente desconhecido, e o resultado para isso aqui é igual a 16, certo? E aí quando a gente vai resolver, a gente procura, né, fazer essa regrinha, né, já que é fazer a igualdade entre as bases, né, porque se eu tenho duas, né, se eu tenho uma igualdade aqui, eu tenho uma equação exponencial, e não é a mesma coisa que função exponencial, a equação é por causa do símbolo de igualdade, né? E aqui eu vou transformar então esse 16 em uma potência, né, de base 2, obviamente, e isso é igual a 4. Bom, pronto, estabeleci uma igualdade entre essas duas potências. Né? As bases são iguais, para que essas duas potências sejam iguais, basta que os expoentes sejam iguais. E a conclusão é que esse x tem que ser igual a 4. Né? Então, é justamente isso que a gente está buscando aqui. Quando a gente busca o logaritmo de determinado número, a gente tem que pensar em termos, né, se a gente for pensar em termos de potenciação, né, em termos das propriedades envolvendo as potências, eu estou buscando, na verdade, o expoente que né, porque vai depender da base também que eu estiver usando, porque essa base aqui pode variar. No caso, eu usei uma base 2. Né? Então, essa base 2 elevado a qual expoente produz resultado 16? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando trabalha com logaritmo. Tá? Essa base 2 elevada a qual expoente produz o resultado igual a 16? Tá? E aí, então, voltando lá para as nossas definições, né? Falei uma definição mais básica, agora uma definição mais matemática, né? Mais envolvendo aí os conceitos, né, associados com a matemática, né, sendo então dois números, né, eu estou tratando de dois números A e B, eles são reais e eles são positivos, né, reais positivos, quem são os números reais positivos? A gente já viu isso, né. Esse A tem que ser diferente de 1, obviamente, porque o 1 vai ser a base do logaritmo, o A vai ser a base do logaritmo, certo? E aquela mesma situação, você não pode ter uma potência, se você não pode ter uma potência de base 1, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com, com função, isso não pode, né? Porque você vai ficar com uma coisa constante, não vai alterar, não vai mudar nunca, né? 1 elevado a 1 milhão é o próprio 1. 1 elevado a 10 é o próprio 1. Então tem que ser diferente de 1 essa base. E a mesma situação, porque você está pensando na base do logaritmo, a base do logaritmo aqui, o A, ó, né? Log de A na base B. Então estou pegando que... Aí eu vou pensar, né? Se eu estou buscando um expoente para qual base? Para a base A. A base do logaritmo é a mesma base da potência. Então pensa, faz essa associação, né? Usa essa associação. Então base do logaritmo é o A. Então eu tenho que pensar numa potência de base A que elevado a um expoente, né, qualquer vai produzir o resultado igual a B.
certo? É essa associação que você tem que fazer. Então, A elevado a x é igual a B. Essa é a definição que está aqui, ó. Log de A na base B é igual a x. Isso significa que A elevado a x é igual a B, certo? Observa que log de A na base B, sendo igual a x, o x é o expoente da tua potência que torna aquele resultado todo igual a B, certo? Então, quando eu busco o logaritmo, é como se eu estivesse buscando o expoente de uma potência que define aquele resultado que já tá posto ali. Como se eu estivesse fazendo a busca, se bem que a gente vai buscar o expoente, né? O resultado da potência a gente já conhece, né? Como aqui no caso do 16, por exemplo, eu já sei qual é o resultado da minha potência, né? Se eu for pensar em termos de potência, mais uma vez, tá? Então, 16 é o resultado de uma potência de base 2, só não sei o expoente. Qual que é o expoente? Quando eu defino esse expoente, eu estou definindo então o logaritmo de 16 na base 2. Tá? O logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4, ou seja, se eu elevar 2 à quarta, o resultado vai ser igual a 16. Então é por isso que o logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. Certo? E aí, então, a gente diz que o log de B na base A é igual a x. A é a base, logaritmo B é o logaritmando, x é o logaritmo. Né? Então, são essas as definições. Tá? A base do logaritmo é sempre o número, né, cujo eu vou associar com a base de uma potência. Né? O logaritmando é o resultado de uma potência. E o x, que é o logaritmo, eu posso associar como sendo o expoente da potência que produz aquele logaritmando. Ok? Mais exemplos. O log de 27 na base 3 é igual a quanto? Então eu tenho que pensar em uma potência cujo expoente eu desconheço, que vai produzir o resultado igual a 27. Né? Aí aqui você pode fazer aquele processo lá de fatoração, né? Aqui é bem simples porque é 27, mas se fosse um número maior, por exemplo, né, você teria um pouquinho mais de dificuldade para calcular isso, né? Mas faz aquele processo de lá de fatorar, dividir pelo mesmo valor da base, né? Se a base é 3, então obviamente que eu vou ter que dividir isso por 3, 7 dividido por 3 é 9. Divide mais uma vez por 3, dá 3, e 3 dividido por 3 é igual a 1, então isso é 3 elevado ao cubo, né? Ou seja, na nossa igualdade aqui, esse, né, igualei as bases, obviamente, agora só falta igualar os expoentes, então o x tem que ser igual a 3. E aí a consequência é que o log de 27 na base 3 só pode ser 3. Tá? 27, né, e não 29. Certo? Então, mais um exemplo, né? Mais um exemplo para isso. Vamos avançar um pouquinho mais. Opa. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui alguns exemplos, né? O log de 8 na base 2, né? Eu estou buscando qual que é o expoente de uma potência de base 2 que vai produzir resultado igual a 8. O 3, né? Porque 2 vezes 3, 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, ou seja, 2 elevado ao cubo dá 8. Aí, o resultado aqui em que a gente tem uma base fracionária, por exemplo, né? Log na base 3 para 1 sobre 9. Aí você tem que pensar que se a base é fracionária,
você pode pensar naquela associação lá da propriedade envolvendo potência de expoente negativo. Né? Se a base é fracionária, significa que o resultado que foi calculado ali, que está posto ali, ele foi colocado como sendo o inverso. Né? Se foi usado o inverso, aí é porque o expoente é negativo. Tá? Então, aqui nesse caso, de 1/9, né? Quando você for fazer as igualdades aqui, ó, esse pincel tá quase seco. Você tem que pensar nesse 1/9, né, como se elevado a um expoente desfazendo isso, né? Você pode pensar nesse 3 elevado a menos 2, e aí você volta a ter a potência original, né? A potência com expoente negativo sem a inversão da base ainda. Né? Nesse ponto as bases já são iguais, basta que eu faça a igualdade entre os expoentes. Né? E aí, obviamente, então, o logaritmo para isso é igual a menos 2. Tá? Na sequência, o que a gente tem aqui? Sim, e o log de um número na mesma base desse número sempre vai ser igual a 1, tá? Porque eu estou buscando um expoente que é neutro praticamente, né? Ou seja, o log de 5 na base 5 é 1, porque 5 elevado a 1 é o próprio 5. O log de 7 na base 7 vai ser igual a 1, porque o 7 elevado a 1 vai ser sempre igual a 7. E aí, se o logaritmando for 1, lembra da propriedade das potências envolvendo resultado 1, produzido como resultado de potência? Ele está sempre associado com o expoente zero, né? Toda potência de expoente zero é sempre igual a 1. Então, toda vez que você estiver logaritmando 1, tá? Logaritmando é como se fosse o resultado de uma potência. Então, você tem que pensar, olhar para aquele número como sendo o resultado de uma potência e buscar o expoente que é elevado à base que está definida no logaritmo aí produz aquele resultado. Tá? Então, o logaritmando é 1, ou seja, o resultado de uma potência deu 1. Se o resultado de uma potência deu 1, significa que o expoente dessa potência é igual a 0. Ou seja, a base aí que foi colocada nesse caso é 7. Né? O expoente só pode ser 0, porque 7 elevado a 0 dá 1. E isso vai ser o resultado comum para todos os... Não importa a base. Né? Se a base for 10, log de 1 na base 10 é 0. Log de 35 na base... log de 35. Log de 1 na base 35 vai ser igual a 0. Tá? Vai ser igual a 0 porque propriedade de potência envolvendo expoente igual a 0. Toda potência de expoente 0 produz resultado sempre igual a 1. Tá? E aqui no caso dos logaritmos eu vou obter o zero como resultado do logaritmo, né? Resultado do logaritmo para valores iguais a 1. Né? Ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a 0. Logaritmo de 1 na base 600 é igual a 0. Logaritmo de 1 na base 3000 é 0. Logaritmo de 1 na base 1... não pode 1, né? Logaritmo de 1 na base 2 é 0. Tá? Então, fica definido dessa forma.
O que mais que a gente tem por aqui? Assim, bora. Log de 8 na base 4. Aí aqui a gente tem umas coisinhas a mais, tá? Que a gente pode pensar. Esse aqui não é tão óbvio, né, o resultado, tá? Mas ele pode ser transformado como resultado de uma potência. Aqui é uma potência envolvendo potência de potência. Deixa eu ver como é que eu... Tá, a gente vai pensar então numa base, né? Numa base... A base está colocada, a base é 4. E aí o resultado para essa... O resultado para essa potência, né? Já que a gente está pensando em potência, vai ser igual a 8. Então é log de 4... Não, log de 8 na base 4. Então a gente está com uma potência que define o valor desse expoente para produzir o resultado igual a 8. Nesse caso, a gente pode trabalhar da seguinte maneira: a gente vai também fazer uma modificação tanto aqui quanto aqui na base, tá? E aí nesse caso não tem problema, porque a gente estabeleceu a igualdade. A gente está dizendo que isso aqui é igual a 8, né? Então as modificações que eu fizer aqui, tanto aqui quanto aqui, né, não vão influenciar no resultado final do logaritmando, tá? Então aqui o que eu tenho que fazer, ó? Se eu encontrar uma base comum para 4 e 8, né? Nesse caso é óbvio que a base vai ser igual a 2, né? Então eu posso fazer isso, 2 elevado a 2, que é igual a 4, elevado ao expoente x, certo? E aqui o que eu tenho? Eu tenho que na base 2, o 8 é igual a 2 ao cubo. Na base 2, desculpa. Na base 2, o 8 é igual a 2 ao cubo, certo? Essa potência, né, só para a gente deixar igual, é 2x, né? Potência de potência, 2 vezes x é 2x. Faz multiplicação, na verdade, né? Quando eu tenho uma potência de potência, eu multiplico os expoentes. 2 vezes x é 2x. E isso é igual a 2 elevado ao cubo. As bases já foram estabelecidas como iguais, né? Já são iguais. O que eu preciso fazer agora é estabelecer a igualdade entre os expoentes, ou seja, 2x é igual a 3. Se 2x é igual a 3, significa que x é igual a 3 sobre 2, certo? E aqui então eu defino o meu expoente x, né? Ou seja, eu defino o resultado para esse logaritmo, 2/3. O que mais que eu tenho por aqui? Eu tenho uma potência, assim, de logaritmo envolvendo logaritmo envolvendo é, envolvendo base decimal, né? E aí é só
uma forma de representar, porque eu poderia colocar ali aqui uma fração, né? Poderia representar esse log de 25 na base 0,2, poderia ser uma fração no lugar desse 0,2. Log de 25 na base 0,2. Estou misturando meus pincéis todos, isso aqui não presta mais. Aí aqui, ó, o que é esse 0,2? Se a gente for pensar, 0,2 é 2 dividido por 10, não é isso? Ou, né, para a gente pensar aqui em bases relacionadas com 25, a gente faz uma associação mais direta, né? Obviamente que isso facilitaria a nossa vida, trabalhar com a base, né, com uma outra fração equivalente, né, que é a mesma, que é 1/5. Né? 2 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 5. Produz o mesmo resultado. As duas frações produzem um resultado igual a 2 sobre 5. Né? Aqui você consegue de modo mais direto, né, 0,2 associar de maneira mais direta com 2 sobre 10, né, por causa do trabalhinho lá com a vírgula, né, desloca a vírgula uma casa para a direita e tal. Então você vai ter um denominador aí com 10, né? 10 como denominador. Né? Na verdade, a associação é vírgula deslocada uma casa para a direita, acrescenta um zero lá no denominador. É mais ou menos essa parada. Mas aí você trabalha com fração equivalente, aí você chega nessa fração, 1 sobre 5, né? 1/5. Que isso facilita quando você estiver trabalhando com potência, né? Que produza resultado 25, né? Porque você sabe que as potências de 5 sempre vão produzir resultado terminado em 0 ou 5. 0 tem 0. 15 vezes 15. Não, mas não é potência de 5. Não, acho que sempre vai terminar em 5. Mas se terminou em 5, faz a associação direta que esse resultado tem que ser... A primeira tentativa é achar uma potência, né, de base 5. E aqui então ficou bem óbvio agora pra gente. Né? Agora o que a gente tem aqui é que a base é 1/5. E o expoente x, isso é igual a 25, né? E aí então você faz 1/5 elevado a x. Aí você poderia trabalhar aqui, ou trabalhar aqui, mas o ideal é você fazer a volta, né? Se 1/5, você pode trabalhar com 5 elevado a menos x, por exemplo, lá no final não vai... Você vai só fazer a igualdade. E 25 é 5 elevado ao quadrado. Ok? E aí estabeleceu a igualdade entre as bases, então é menos x, que é igual a 2. Né? Você não está buscando menos x, você está buscando o x. Então, o sinalzinho lá muda e você tem então que o x é igual a menos 2. Consequência de que o logaritmo que você está buscando é igual a menos 2. Correto? É isso. Alguns exemplos aí envolvendo logaritmo. Tá? Deixa eu ver o que mais foi colocado aqui para a gente. Algumas definições. Essas definições, na verdade, até comentei com vocês já. Duas delas, né?
que envolve a questão da propriedade das potências, né? Na verdade, o logaritmo aí, se a gente for pensar, é na verdade o inverso de uma da potência. Na potência lá você tem uma base e um expoente e você calcula o resultado. Aqui você tem, se a gente for fazer associação, você tem o resultado da potência, você tem a base da potência e você está buscando quem é o expoente, né? Quem é o expoente. E aqui então, se a gente for pensar em termos, né, das propriedades que a gente já viu lá em potenciação, o logaritmo de 1 na base A, até comentei para vocês, né? O logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a zero. Não importa a base. Se for 1, aí o logaritmando, o resultado é sempre igual a zero. Isso porque, mais uma vez, toda potência de expoente igual a zero é igual a 1, certo? E se aqui no logaritmo você tá atrás de um expoente que torna a tua potência, né? O expoente que torna a tua potência igual a 1, obviamente que o resultado tem que ser zero. Eu vou sempre fazer essa associação, tá? De potência com logaritmo, tá? Logaritmo é buscar o expoente que, elevado àquela base definida no logaritmo, produz o logaritmando. Logaritmo é o expoente de uma potência que, elevado à base do logaritmo, produz o logaritmando, certo? E aí o logaritmo de qualquer base, de qualquer número, né, na sua própria base, né, ou seja, base e logaritmando iguais, base e logaritmando iguais, o resultado vai ser do logaritmo sempre vai ser igual a 1, tá? Sempre vai ser igual a 1. Exemplos: o log de 45 na base 45 é igual a 1. Log de 3 na base 3 é igual a 1. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Tá? Então, essas duas propriedades aí. Quando que você vai encontrar zero como resultado de um logaritmo? Quando o logaritmando for igual a 1. Quando você vai encontrar 1 como resultado do logaritmo? Quando a base do logaritmo for igual ao logaritmando. Não passa aqui, não passa, passa aqui. E aí, olha só, uma potência de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Essa coisa que foi colocada aí. Então tem uma potência, a base dessa potência é A, e observa que a base da potência A coincide com a base do logaritmo que foi usado como expoente dessa potência. Tá? O expoente é um logaritmo de base A, né? Logaritmo de base A e resultado igual a B. O resultado para essa coisa toda que foi colocada aí é o próprio B. Deixa eu só atender essa ligação aqui, pessoal, rapidinho. Pronto, então voltando. Então a gente está tratando da segunda propriedade, terceira propriedade envolvendo aí uma potência cujo expoente é o logaritmo de B na base A, né? E aí a coincidência é que se a base do logaritmo é a mesma base da potência, né, o resultado para isso tudo vai ser igual ao logaritmando. Tá? O resultado para isso tudo vai ser igual ao logaritmando. O logaritmando né, que está colocado aí. Tá? Ou seja, o B. Sempre isso. Alguns exemplos dessa propriedade. Se você tem, então, 2 elevado a log na base 2 para
sei lá, vamos pensar no 32. O log para isso aqui, ó, você vai pensar. O logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5, né? 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? O 2 é 32, certo? E aí no final, ó, quando você resolver isso aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai ter, né, 5 como resultado para esse logaritmo. E aí você vai resolver uma potência que tem base 2 e expoente igual a 5. O resultado é o próprio 32 que você acabou de resolver ali, né, como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32 então. Então, de modo bem direto, né, sem precisar fazer conta, sem fazer cálculo nenhum, toda vez que vocês encontrarem esse tipo de situação, usem a regrinha lá, né, sem precisar bater cabeça para encontrar o resultado. Ficou claro? Tá, separando aqui só o log de 2, né? Log, cadê meu pincel? Acho que é esse. Acho que é esse. Log de 2, log de 32 na base 2, ou seja, 2 elevado a x é igual a 32. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 elevado a 5, né, se você tiver dificuldade, você pode fazer aquela situação lá de fazer fatoração, né, 32. Começa sempre dividindo em relação à base, tá? E aí no final você tem que encontrar uma potência, né? Nesse caso é 2 dividido por 2 é 16, dividido por 2 é igual a 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2 e dividido por 2 vai dar 1, tá? Então 2 elevado a 5, esse 2 a quinta veio daqui, se você tiver dificuldade para fazer isso, tá? De forma mais direta, tá? Se você, né, não tiver problema nenhum em fazer associação aí entre as potências, isso já é bem mais tranquilo. E aí então, o que a gente tem? Que x é igual a 5, né? Ou seja, log de 32 na base 2 é igual a 5. E aí o resultado para isso aqui, então para essa potência, seria 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 é o próprio 32, que é o logaritmando. Então, abreviando as situações aí, toda vez que você encontrar esse tipo de coisa, você pode trabalhar aí de modo direto, sem precisar fazer cálculo, né? Aqui tem uma outra propriedade que envolve a igualdade entre os logaritmos. Então, se a base é igual e os logaritmandos, se a base do logaritmo é igual, para que seja estabelecida a igualdade entre dois logaritmos, os logaritmandos têm que ser iguais, porque uma potência, a mesma potência, ela não vai produzir resultado diferente. A mesma potência ela não vai produzir um outro resultado se os expoentes são iguais, né? 2 elevado ao cubo não produz outro resultado além de 8, né? 2 elevado ao cubo é igual a 8 e não vai ter diferença de resultado. Ai, meu Deus, o povo me liga demais. Certo? Ou seja, então se eu estabeleci a base é A. E aí eu tenho que analisar os logaritmandos. Se os logaritmandos são iguais, então os dois logaritmos são iguais, né? Nesse caso aí, ó, para o log de B na base A ser igual ao log de C na base A, B tem que ser igual a C, tá? E aí eu estabeleço a igualdade. Tem toda uma demonstração aí por trás, mas não tá, a gente não vai
não vai tratar disso aqui, tá? É mais uma aula de revisão, né? Porque o foco aqui envolvendo essa disciplina na verdade, função logarítmica, e a gente nem começou ainda, né? Tratar de função logarítmica, mas é bem tranquilo. Aí, ó, outra propriedade que a gente vai tratar envolvendo a multiplicação de logaritmandos, né? O produto entre logaritmandos aí em determinada base, né? Toda vez que isso acontece, você faz a soma entre os logaritmos, tá? Você pode desmembrar isso aí em duas somas. O log de b vezes c na base A é a mesma coisa que log de b na base A mais log de c na base A. Mantém a base, tá? A base A fica comum para os dois logaritmos, aí, e faz soma quando você resolver encontrar. Aí alguns exemplos aí que foi colocado, log de 5 na base, log de 3 vezes 4 na base 5, isso é igual ao log de 3 na base 5, mais log de 4 na base 5, né? Aí outros exemplos, né? Envolvendo mais de uma multiplicação, inclusive, no segundo exemplo, o log de 4 vezes 3 vezes 5 na base 4, isso é o log de 2 na base 4, log de 3 na base 4, mais log de 5 na base 4, tá? Só para mostrar aí como é que seria resolvido isso, tá? Na geral, é a aplicação dessa propriedade. Em algumas situações é fácil fazer isso, né? É melhor fazer a soma do que fazer a multiplicação, tá? Em algumas situações, mas você poderia também, né, fazer uma multiplicação aí de 3 vezes 4 e depois encontrar então um logaritmo de 12 na base 5, por exemplo, tá? O que mais? Na divisão, você faz subtração. Divisão aí entre na divisão aí você faz subtração entre os logaritmos na mesma base, tá? Mantém a base. Log de b sobre c, por exemplo, na base A é igual ao log de b na base A menos log de c na base A. A base foi mais... Nossa senhora. Dá um sono. A base aí foi mantida. A base foi mantida e fez-se subtração entre os logaritmos nessa mesma base, né? Um exemplo aí, log de 2 terços na base 5 é igual ao log de 2 na base 5 menos o log de 3 na base 5, né? A mesma coisa. Aqui um exemplo envolvendo multiplicação e divisão ao mesmo tempo. Então a propriedade da multiplicação é fazer soma, né? Então vai fazer soma naqueles dois primeiros, né? Que tem a multiplicação e faz uma subtração no logaritmando que está no quociente. Tá? E aí ficou então log de... Quando não aparece a base ali é porque é 10, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, quando tiver só log, entendam de modo direto que a base que foi colocada ali é a base 10. Certo? E aí então o log de 2 vezes 3 dividido por 5 na base 10 é igual ao log de 2 vezes 3, e aí foi desmembrado, né, como uma multiplicação, subtraído de log de 5 na base 10. E aí agora resolvendo a multiplicação, que vai ser na verdade a soma entre os dois logaritmos, você vai ficar então com uma soma e depois uma soma e uma subtração. Tá? A mesma coisa aqui no exemplo 3, só que foi colocado uma multiplicação lá no denominador. Né? Aí você vai proceder da mesma forma. Certo. Uma propriedade envolvendo aqui potência, né, e logaritmo
mas diferente daquela propriedade que a gente viu anteriormente, é uma potência lá, um logaritmando como uma potência, tá? O que você pode fazer para resolver isso? Você pode trazer esse expoente, né? Esse expoente multiplicando o logaritmo todo. E aí você mantém simplesmente a base, o logaritmando como sendo a, a base da antiga potência. Deixa eu fazer aqui, que eu acho que eu fiz confusão na cabeça de vocês. Então você tem o log de... E observa que ali foi colocado um alfa, porque ele não tem nada a ver com a base aqui, ó. Então o log na base A de B elevado foi colocado um alfa, vou manter esse alfa aqui, ó. Então isso aqui traz esse alfa, eu já risquei minha parede, traz esse alfa multiplicando o log de A na base B e mantém a base. E aí você vai só resolver isso e no final multiplicar pelo aquele expoente original, tá? Um exemplo aqui, você pode trabalhar com log de 64 elevado a 5, né? Isso facilita a tua vida se você fosse resolver, por exemplo, essa potência aqui, ó, para depois calcular o logaritmo, você ia ficar com um resultado, né, grande, um valor bem, bem considerável para resolver isso aqui, né? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente usa, na verdade, a propriedade, a, a propriedade de potência, né? Que a gente poderia trabalhar aqui, ó, assim, ó. 2 elevado a x é igual a quê? É igual a 1,64. E eu não sei mais nem escrever 64. Elevado a 5, por exemplo. A gente pode pensar nesse 64 aqui com base... uma base na base 2, a gente pode pensar, e aí pensa na potência de potência, 64 é o quê? É 2 elevado a 6, né? Se eu não me engano é isso. Certo? E aí observa que eu nem resolvi a multiplicação ainda. Aí agora facilita os cálculos para mim, que isso é 2 elevado a x, que é igual, agora eu consigo fazer essa multiplicação sem resolver essa potência aqui. Resolver essa potência aqui me daria mais trabalho do que fazer essa multiplicação simples aqui entre os expoentes. Então 2 elevado a 30. Imagina só calcular 2 elevado a 30. Ou resolver 64 elevado a 5. No final, o que a gente quer colocar aqui com essa propriedade é que você poderia, então, trazer esse 5 aqui, ó, para frente e fazer a multiplicação no final. Porque você vai chegar a um resultado para esse daqui, ó. Né? Para esse 64 você vai encontrar um valor de logaritmo e no final, né, esse valor de logaritmo seria multiplicado pelo expoente original, pelo valor 5. Né? Então, se eu coloco ele aqui na frente para multiplicar lá no final, depois que eu calcular o logaritmo de b na base A, ou seja, se eu faço isso, eu também iria encontrar um 30 como resultado, um x igual a 30, né? Porque aqui o x foi igual a 30. Então, se eu faço isso, se eu trago esse 5 aqui para cá, né, e calculo o log de 64 na base 2, log de 64 na base 2 é 6. Então, 5 vezes 6. Isso é 30. Certo? Mesma situação, tá? Então, toda vez que vocês tiverem isso, você pode fazer esse cálculo de trazer o expoente e multiplicar no final o resultado. O que mais que temos aqui?
essa repetição da propriedade, outros exemplos ali, né? Expoente 5, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 na base 3, né? Faz o processo de trazer o expoente para frente para multiplicar depois no final. Aqui o logaritmando é uma raiz cúbica de 2, aí faz o processo de transformar essa raiz cúbica em uma potência, né? Né, de expoente fracionário, obviamente, e traz essa fração para multiplicar o logaritmando depois e fica simplesmente com a base 2 ali. Tá? Que mais? Aqui a gente tem lá no denominador, né, uma potência. Quando a potência está no denominador, né, se você levar isso se o numerador for expoente 1, tá? E aí você faz o processo então de inversão aí na base e acrescenta o sinal negativo. E aquela fração toda lá que era 1 sobre 3 elevado a 4 ficou agora 3 elevado a menos 4. Né? O expoente negativo vem para frente, multiplicar o resultado do logaritmo depois de todo o processo. Certo? Então, essa propriedade também facilita as coisas aí na hora de você resolver alguns exercícios. Agora sim a gente vai começar a tratar a questão de função logarítmica. Toda essa parte aí para introduzir, para relembrar alguns conceitos associados com os logaritmos, só para a gente abordar então a questão das funções logarítmicas. Então aqui, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter... Meu Deus, deixa eu trabalhar, cara. Tá. Então, em relação às funções logarítmicas, o que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, nesse caso, a nossa variável x ela vai ser definida como sendo o logaritmando. Tá? Então, quando eu estiver trabalhando com uma função logarítmica, eu estou o quê? Definindo uma base, né? Essa base, né, de logaritmo vai ser usada para fazer cálculos em relação a resultados de expoentes que eu consigo produzir com um determinado valor. Aqui o processo é um pouquinho mais... demanda um pouquinho de raciocínio para você fazer isso. Porque se você for pensar em termos práticos, a gente está tratando de uma função f de x que vai ter um logaritmo na base a para um valor x, correto? Eu já mudei de novo esse pincel, gente. Tá. Vou esconder para cá. E aí quando você pensa em log, é muito mais fácil de você visualizar o valor do y. Na base x, né? Porque aqui ó, você vai variar os valores de x e você vai calcular esses logaritmos. Tá? Você vai calcular os logaritmos de x. Então você vai acrescentar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai variar, né, os valores. E obviamente que é tudo para uma base específica, essa base não vai variar. Tá? Então é o logaritmo, se a base for definida como 2, você vai variar o valor de x, mas a base não vai variar. Você está calculando os logaritmos de x naquela base específica, certo? E aí se você for pensar,
pegar aqui, na base 2, né? Variando aqui. A f de 2 seria isso, né? Resultado para isso aqui é igual a 1, certo? Pegando valores mais exatos. F de 4. Na base 2 para 4. Isso aqui vai ser igual a 2, certo? Se você coloca um número fracionário, 1 sobre 2, por exemplo, você está então trabalhando com log na base 2 para 1 sobre 2. Isso é igual a menos 1, certo? Já fazendo os cálculos de modo mais direto, tá? Aqui o que a gente viu anteriormente é que você está buscando uma potência de o expoente de uma potência de base 2 cujo resultado é igual a 2, né? E aqui tem a propriedade lá, né? Toda vez que base e logaritmando coincide, o resultado é sempre igual a 1, né? Aqui, nesse caso, você tem uma potência de base 2 que vai produzir resultado igual a 4. Qual que é o expoente? O expoente é 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Né? Aqui a potência tem base igual a 2, o resultado é igual a 1 sobre 2. Qual que é o expoente? Né? É igual a 1 sobre 2. Então, o que a gente está variando aqui são os valores de x. Então, pensando, né, que os resultados para esses logaritmos são os valores de expoentes, né, de uma potência específica definida na base aí do logaritmo. Aí então, né, dado o número real, e aí tem aquela mesma situação, né, a mesma situação envolvendo potência de número, função exponencial, né? Que a gente cria aqueles dois intervalos, o intervalo de 0 a 1, que eu vou ter uma infinidade de números nesse intervalo, de 0 a 1, né? Não pode ser 0, a base de um logaritmo não pode ser 0, assim como não pode ser 1, a base do logaritmo não pode ser 1, tá? Então o A tem que ficar nesse intervalo aí, entre 0 e 1, e depois do 1, né? Pode ser qualquer coisa. O que a gente cria os dois intervalos, né? O primeiro intervalo é que eu vou usar bases fracionárias, né? Valores menores que 1, mas não negativo, ou seja, são maiores que 0. E aí interrompe no 1, porque o 1 não pode, tem que ser diferente de 1, e aí do 1 em diante pode ser qualquer coisa, qualquer número positivo. E a gente vai chamar isso de função logarítmica de base A, né? Essa base A é definida, específica. A função f que sai dos reais positivos. E aqui, então, a diferença é que eu não vou ter no meu domínio valores negativos. Tá? Não vou usar no domínio dessa função valores negativos. Diferente, por exemplo, da função exponencial, em que o domínio eu poderia ter um expoente negativo, aqui eu não posso ter valor negativo. Porque o x, se a gente for pensar no x, o x é o resultado de uma potência. O resultado de uma potência, né, ele vai estar ali sempre associado com valor positivo, isso no caso das funções, tá? No caso de função, sempre vai ter um valor positivo. Se for base negativa, ele fica fica alternando lá, pulando de um lado para o outro, tá?
Aí nesse caso não pode, então eu não vou poder então usar o x negativo, né? E não vou poder usar o x negativo porque eu estou pensando ali numa base, a base, né? A base dessa potência não vai ser negativa, a base da potência não vai ser negativa, e se a base da potência não é negativa, os resultados que eu vou trabalhar aí também, eles nunca vão poder ser números negativos, né? Então ela vai associar, então o domínio é o conjunto dos reais positivos excluído zero no conjunto dos números reais, tá? E aí a gente tem uma inversãozinha aqui de resultados. Por exemplo, lá na potência, na função exponencial, o que a gente tinha? Eu poderia ter no expoente um valor negativo, ou seja, eu poderia usar um x negativo e encontrar um resultado, né? Usar um x negativo e encontrar um resultado. Só que esse resultado era sempre positivo, né? Obviamente porque a base da potência era um valor positivo, né? E o sinal lá de menos no expoente não influencia no resultado do sinal da potência. Não influencia no sinal do resultado. Ele vai influenciar naquela inversão lá de bases, mas não troca o sinal. Se a base da potência é positiva, ela continua, o resultado final continua positivo. Então esse sinal de menos no expoente não interfere no resultado. Então na função exponencial eu posso usar um x negativo e os valores de y que eu encontro, eles nunca serão negativos, né? Isso, aí o gráfico da função fica na parte acima do eixo x, né? Sempre centrado, sempre colocado acima do eixo x. Aqui, na função logarítmica, eu não posso usar um x negativo. Por que eu não posso usar um x negativo? Então eu estou buscando, vou fazer isso, né? Vou chamar de y. Então eu estou buscando um y elevado a que vai ser igual a x. Eu estou buscando um y, um a elevado a y que vai ser igual a x. Se eu usar o valor negativo aqui, eu nunca vou encontrar um resultado de y para produzir isso aqui, tá? Olha só. Vou pegar uma base 2, né? Eu vou trabalhar com... Não, pega só um y. Se eu usar um valor negativo, menos 8, aqui eu poderia trabalhar com a base, né? Eu nunca vou conseguir fazer essa igualdade. Eu até consigo trabalhar dessa forma, ó. Menos 2 elevado a 3, isso é igual a menos 8, correto? Mas as bases não são iguais, né? Não são iguais. É 2 e menos 3, então eu não consigo dizer que o resultado disso aqui é igual a 3, né? Não dá para falar isso. E aí aquela situação lá, se a base é positiva, se você variar esse resultado aqui, positivo, negativo, o resultado não vai interferir, o resultado sempre vai ser positivo. Então aqui no logaritmo, o logaritmando que eu for usar, ele nunca pode ser o quê? Ele nunca pode ser negativo. Ou seja, o logaritmando não pode assumir valor negativo, porque eu não vou encontrar o resultado de uma potência, né?
sendo a base positiva, eu não vou encontrar um resultado negativo nunca, tá? E aí, então, isso não vai estar definido, certo? Isso aqui não pode, tá? Não posso usar negativo. E aí a diferença é que lá na função exponencial poderia de boas ter o x negativo aqui, porque ele só produziria uma inversão de bases e estaria tudo certo, eu conseguia calcular, né? Isso aqui eu posso. Então aqui, não, aqui pode negativo, aqui não pode negativo. No resultado, aqui nunca é negativo e aqui pode ser negativo. Pode ser negativo. Como que pode ser negativo? Se você tiver, por exemplo, o log de... Até coloquei um exemplo ainda há pouco, né? O log de 2 sobre... Né, o log de meio na base 2. O resultado para isso é menos 1. Né? Lá pela propriedade, 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2. 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a menos 1. Né? Pela igualdade, x é igual a menos 1. Certo? Então, aqui o resultado de y pode ser negativo. Lá na função exponencial, o resultado de y era sempre um valor positivo. Aqui na função exponencial, o x poderia ser negativo. Aqui o x não pode ser negativo. Tá? Então, vou anotando as diferenças aí. E aí é por isso que, então, eu saio do conjunto dos reais. Observe a diferença. A função exponencial, ela sai do conjunto dos reais, a função exponencial, ela sai dos reais e chega nos reais positivos excluídos o zero. Porque sempre é positivo e não dá zero. Tá? Sempre é positivo e não dá zero. Aqui a função logarítmica ela sai do conjunto dos reais positivos excluído zero e chega no conjunto dos números reais, porque pode o y, né, o conjunto de chegada ao valor y tanto pode ser tanto um valor negativo quanto positivo, né, número fracionário, enfim, né, número real, quanto o y pode ser zero. O y pode ser zero? Sim. O logaritmo em qualquer base para 1 dá zero, né? Dá zero. Ou seja, se eu tiver lá com logaritmo na base, trabalhando com a base 3, e aí o meu, estou calculando lá a f de 1. Esse é o exemplo mais fácil, né? F de 1, né? Em qualquer base, não precisa nem definir a base. Isso aqui vai ser zero. Mais uma vez eu não mostrei. Isso vai ser zero de cara, não precisa nem definir a base, né? Isso é igual a zero, pela propriedade dos logaritmos, né? O logaritmo mais fácil de você calcular. Então, o y pode ser zero, tá? O y pode ser zero. O x não pode ser zero, mas o y pode ser zero. Aí, o que mais? Lembrando aqui das propriedades. Então, eu tenho essa inversão, né? Eu tenho o conjunto de saída como sendo, né, o domínio da minha função logarítmica é o conjunto dos números reais positivos excluídos o zero, e o conjunto de chegada é o próprio conjunto dos números reais, o conjunto completo. Aí alguns exemplos de função logarítmica, f de x é igual ao log de x na base 2. Na letra B tem a função g de x, que é o log de x na base meio. Observa que o que variaria a base, a variável x aí permanece, né? E aí a variação do x e a variação que você vai usar de valor, né, de domínio. H de x é igual ao log de x, né, na base 10. Observa que quando não
não apresenta quando não apresenta a base definida, e a base é sempre 10. E o LN é um logaritmo especial que vocês vão ouvir muito, que é o logaritmo neperiano. É um tipo de logaritmo, principalmente em cálculo 1, vocês vão ouvir bastante. Duas funções que vocês vão ouvir bastante, vão ver bastante lá em cálculo 1, é a função e elevado a x e ln de x. Tá? Então são duas funções e ambas são uma inverso da outra. Aqui, né, o logaritmo ln é na verdade o log na base e, log de x na base e. Esse e é a constante de Euler, tem na calculadora de vocês, e o resultado para ele é 2, alguma coisa, eu nunca sei. 2, mas é um número irracional, tá? A constante de Euler é um número irracional. Tem na calculadorinha de vocês esse 2,7182818284, né? Aqui já foge. Mas enfim, é um número irracional, uma constante, né? Bem usada em matemática. E aí tem essas duas situações, né? A base como sendo a constante elevada a um expoente, né? E elevado a x. E você tem, quando isso for log nessa base, simplesmente escreve-se ln de x, tá? E aí então você tem essa variação. Não, o comum é escrever log de ln, né? ln de x, e aí quando se tratar disso, ln de x, você já automaticamente associa como sendo a base essa constante, tá? E então temos esses exemplos de função, algumas propriedades. Então, é uma propriedade que a gente até comentou, adiantou, que é justamente que a função log de x na base A é o inverso da função exponencial a elevado a x, tá? São funções inversas, a gente já comentou anteriormente. Depois eu mostro o gráfico das duas e a gente compara, então, a situação aí em que essas funções produzem resultado inverso. A função logarítmica, outra propriedade, a propriedade 2. Ela vai ser crescente ou ela vai ser decrescente naquela mesma situação lá. Então ela vai ser crescente para base do logaritmo maior que 1, ou se a base do logaritmo for um resultado fracionário, ela vai ser decrescente. Lembra lá da situação em que eu tinha a base da minha potência, né, nesse intervalo de A maior que 1, a base da minha potência nesse intervalo, isso na função exponencial, tá? A base da potência nesse intervalo produziu o que? Uma função crescente. Se ela estava nesse intervalo de 0 até 1, a função ela era decrescente. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? A mesma situação vai acontecer aqui em função logarítmica. Se a base do logaritmo, né, da função que eu estou calculando, ela tiver definida aí como maior que 1, então a função é crescente. Se a base do logaritmo tiver entre 0 e 1, isso vai ser uma função decrescente. Tá? E aí eu vou produzir dois tipos de gráfico também, como na função exponencial, né? Lembra lá da função exponencial, né? Um gráfico crescente, vinha lá dos negativos, né? dos x negativos, e ia, quando chegava, né? Fazia aquela curva ascendente lá para os valores de x positivo.
E aqui, e aí quando ela era decrescente, ela vinha então lá de cima, né, lá do infinito positivo, quando tratava dos x negativos, e ia caindo quando se aproximava dos valores positivos de x, certo? Então a função logarítmica vai ter uma característica parecida, tá? Só que se você for fazer associação, como eu não posso usar o valor de x, vamos ver se vocês exercitam o poder de raciocínio de vocês. Como eu não vou usar x negativo, o que vai acontecer com o gráfico dessa função? Eu não posso usar um x negativo. Usar um x negativo seria estar calculando o log, né? E a função logarítmica é isso, é esse x que eu vou variar. Não posso usar x negativo. X é domínio da função, né? Se eu não posso usar, significa o quê? Significa que o gráfico da função ele vai estar centrado aqui, ó, nessa parte, né? Nessa parte. Todo o gráfico da função ele vai estar centrado nessa parte. Pode resultado negativo? Pode um y aparecer negativo aqui como resultado de um logaritmo? Pode, a gente já viu que pode. Então, eu tenho toda essa variação aqui para eu definir o gráfico da função logarítmica. Diferente, por exemplo, da função exponencial. Na função exponencial, o que não pode? Não pode resultado negativo. Eu não produzo resultado negativo na minha função exponencial. Posso usar um x negativo? Posso usar um x positivo? Posso. Só não posso ter resultado negativo. Então, a variação que eu tenho para a função exponencial é justamente essa aqui, ó, tá? Ou seja, os valores têm que ser sempre valores positivos. E a variação da função exponencial ficaria centrada nessa parte. Tá? A coincidência é o primeiro quadrante. O primeiro quadrante está presente aí tanto nas funções logarítmicas quanto nas funções exponenciais, né? A função logarítmica só avança para o quarto quadrante, né, além do primeiro, enquanto que a função exponencial avança para o segundo quadrante, além do primeiro. O que mais que eu coloquei aqui para vocês? Quando a base é maior que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos tem o mesmo sentido que a relação entre esses dois. Aqui, ó. Então a gente está tratando de dois números, né? Dois números, o número 4 e o número 2. Se a gente compara o número 4 e o número 4 é maior que o número 2, né? Então 4 maior que 2. Se eu calculo na mesma base o log de 4 e o log de 2, nessa mesma base, essa relação se mantém, né? O log de 4 na base 2 é maior que o log de 2 na base 4. Isso se a base for maior que 1. Essa propriedade vai fazer sentido apenas para base maior que 1. Tá? Aí outros exemplos. O 15 é maior que 4. Escolher qualquer base que seja maior que 3. Maior que 3. Era. Qualquer base. Sabia que eu estava falando? Relação de desigualdade, voltando. Então ele estava falando aqui. Se eu faço essa comparação essa comparação 4 e 2, escolho uma base que seja maior que 1. Essa comparação se mantém em relação aos resultados do logaritmo, tá? Se eu for calcular o logaritmo de 4 e o logaritmo de 2 em uma base definida que seja maior que 1, essa relação de maior se mantém. A mesma situação lá se for menor, por exemplo, né? Raiz de 5 é menor que 7. Numa base 10, por exemplo, né?
não necessariamente tem que ser a base 10, né? Tem que ser uma base diferente de 1, ou maior que 1. Aí essa relação vai se manter. O log da raiz de 5 vai ser menor que o log de 7. Tá? Isso na base 10. Então isso faz sentido para bases maiores que 1. Se a base for menor que 1, aí as coisas já invertem um pouquinho, já for menor que 1. Base menor que 1 tem que estar naquele intervalo entre 0 e 1, tá? A base não pode ser 1 e a base não pode ser 0. Está naquele intervalo. Então, por definição. Olha aí o critério que ele coloca. A base é positiva e é menor que 1. Base positiva menor que 1, eu fico com espaço ali entre o 0 e 1. Ou seja, pegando bases fracionárias aí para esse logaritmo, né? Aí as coisas já se invertem. Eu tenho, por exemplo, 8, ele é maior que 2, mas quando eu calculo o log de 8 na base meio e o log de 2 na base meio, o 8 produz o menor resultado do que o 2. Tá? O 8 produz menor resultado. E a mesma situação aí para os outros valores, tá? Sempre vai ser invertido, né? O maior valor, quando calculado o logaritmo nessa fração, nessa base fracionária, vai produzir sempre o menor resultado, tá? Vai inverter as desigualdades aí, né? Tratar de desigualdade é tratar de maior ou menor, tá? Esse termo desigualdade aí. Quando não é o sinal de igual, a gente trata como sendo desigualdade. Se a base é menor que 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos negativos e os números maiores que 1 têm logaritmos positivos. Mais uma situação. Quais são os resultados de y que eu vou obter como sendo valores negativos numa função logarítmica? Todos os valores que você tiver todos os valores para x que você tiver naquele intervalo, entre 0 e 1, eles vão ser negativos. Tudo que for maior que 1 vai ser positivo. Então, o gráfico da função logarítmica, o 1 como valor de x, você está calculando numa base qualquer aqui, e a gente vai tomar isso como ponto de referência. Log de x na base A, o 1 como ponto de referência. Para esse intervalo de x aqui, ó, se a tua base for maior que 1, para esse intervalo aqui você vai ter valores negativos. Você vai ter valores negativos de y. Né? Você vai ter essas associações aqui, ó, os valores de x nesse intervalo sempre associado com valores negativos. Na verdade é o contrário. Mas enfim, você vai ter sempre essa associação aqui de valores negativos para esse intervalo. Depois daqui, ó, o gráfico fica positivo. Tá? Então você sempre vai produzir resultado positivo para esses valores de x. Se for o contrário, né, se a base agora estiver naquele intervalo entre 0 e 1, ó, tá? Se a base estiver no intervalo entre 0 e 1, a base do logaritmando agora esse valor aqui, tá? Esse valor aqui tiver como intervalo, né? Como intervalo, o intervalo aqui for entre 0 e 1 na base, aí o processo vai ser o contrário. Todos esses valores, eles vão ser todos os valores de x que estiverem nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo aqui agora é que vão ser positivos, tá? Todos esses valores de x que estiverem aqui nesse intervalo, eles vão ser positivos e os outros valores de x é que vão ser negativos. De modo que você vai produzir dois gráficos, basicamente, para a função logarítmica. É esse gráfico aqui, para a função crescente,
e esse gráfico aqui para a função decrescente. Né? Da função decrescente você tem o a maior que zero, né? A base do teu logaritmo é maior que zero, maior que 1, e na função decrescente você tem aquela situação lá em que o zero é menor que a, que é menor que 1. Tá? Certo? Era para ter a coincidência do ponto aqui, mas a gente desenha. Então, basicamente, é esse o gráfico que a gente vai ter. A imagem, a gente já tratou, né, disso. A imagem é o próprio conjunto dos reais, porque eu vou ter tanto o valor positivo quanto o valor negativo, né? O valor de x tanto positivo quanto o valor negativo. E é justamente por isso que a base, né, a imagem de uma função logarítmica é o conjunto dos reais. O gráfico da função a gente já adiantou, né? E aí fazendo então esse paralelo aqui com a função exponencial, né? Fazendo a comparação, aqui foi colocado as duas funções, tá? E aí a gente tem a mesma situação que na função exponencial, a gente cria dois tipos de gráficos, né? Para essas funções. Num em que o a é maior que 1, e aí lembra que o a na função logarítmica é a base do logaritmo, tá? O a é a base do logaritmo. O a maior que 1 vai produzir esse primeiro gráfico aqui em que vem lá do infinito negativo os resultados. No 1 começa a ser positivo e aí não para mais de ser positivo, tá? Valores de x sempre associados com y positivos aqui. Se a base for naquele intervalo entre 0 e 1, se a base for nesse intervalo, aí você vem lá do infinito positivo, quando chegar no 1, é que as coisas vão se tornar negativas. Quando x for 1, aí depois desse valor é que tudo vai ficar negativo. Isso se a base estiver naquele intervalo lá. Tá? Deixa eu só procurar um carregador, porque aqui está descarregando. Aí, ó. Então a gente vai produzir esses dois gráficos, né? Esses dois tipos de gráfico dependendo da base do logaritmo. A base do logaritmo. As variações do x não vão interferir nesse formato de gráfico, tá? Um exemplo aqui é calcular o gráfico de x na base 2. Então eu estou buscando aí valores de x que produzam resultados, né? Nessa base, a construção do gráfico da função exponencial, da função logarítmica, ela é um pouquinho... É como se a gente pensasse, por exemplo, nos valores de y primeiro, para poder depois calcular o valor de x. Porque aqui o x ele pode ser um valor quebrado. E aí, se a gente pensar nos valores de y inteiro, a gente tem uma ligeira... como é que eu posso dizer? A base 2. Facilidade, né? Uma ligeira facilidade em relação aos cálculos aí. Cadê, gente? Meu quadro. Aí eu desliguei.
rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo falar com vocês aqui antes que isso apague. Então, pensar, por exemplo, em variações para x, por exemplo, é muito mais difícil porque nem todos os valores de x vão ter logaritmos exatos. E aí você pode fazer então o processo inverso, né? Você pode pensar primeiramente nos valores de x, né? Que vão ter resultado exato, ou seja, o menos 3. Né? Vou pegar os exemplos que foram colocados lá. Menos 2, o menos 1, 0, 1, 2 e o 3. E aí sim você busca o valor de y associado a esse resultado, né? Que pode ser um número fracionário ou não, né? O que é isso aqui para o logaritmo? Isso é o valor de y, né? Isso é o valor de y, não é? Já defini o valor de y. Quero esses valores no meu gráfico para y. Vamos pensar dessa forma. É uma maneira mais fácil de trabalhar realmente com função logarítmica. Então, esses são valores de y, vou até colocar aqui em cima, que eu quero no meu gráfico. Só tenho que achar os valores de x que se associam com esses valores. Aí, se a gente partir daquela relação, eu conheço a base do meu logaritmo, a base é 2. Então, eu estou buscando 2 elevado a y, que vai produzir um valor x. Certo? Né? Se a gente pensar lá, a gente busca, quando calcula o logaritmo, a gente busca o expoente para essa base aqui que vai produzir esse resultado. Ou seja, a gente está calculando esse tipo de potência. 2 elevado a y é igual a x. Então a gente só está calculando aqui, na verdade, se a gente já sabe quais são os valores que a gente quer colocar, a gente só precisa calcular potências de base 2 elevadas a esses expoentes aqui, ó. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. 1 sobre 8. 2 elevado a... Isso aqui é igual a 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 quarto. 1 sobre 4. 1 sobre 2. 1, né? Expoente 0, aqui é 2 elevado a 0, isso é 1. Isso aqui é elevado a 2 a menos 1, que é igual a meio, né? Aqui, óbvio que 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 vai ser 4. E 2 elevado a 3 vai ser igual a 8. Certo? Então, é como se a gente fizesse o processo inverso, né? Eu estou buscando os valores de x exatos que eu quero colocar e eu quero os valores, né, encontrar, definir os valores de x que produzem esses resultados. Porque observa que a variação aqui em relação ao x é muito mais rápida do que a variação em relação ao y. Tá? Enquanto que no gráfico da função exponencial a gente tinha o processo inverso, né? Quando passava do 1 o negócio subia vertiginosamente assim, lembra? Aqui, ó, a variação do gráfico de uma função logarítmica vai ser nesse sentido. A variação em relação ao x é que vai crescer muito rápido, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar 4, né, eu estou calculando 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 já vai dar 16, ó. Então, o x está variando numa velocidade muito mais rápida do que... Enquanto o y está variando uma casa de cada vez, né? O x, a partir daqui, ó, ele está variando bem mais rápido. Ó. Aqui, por exemplo, para o 5, variou uma unidade, de 4 para 5. Aqui já vai ser 32, né?
32 já vai para 64, 64 já vai para 128, e assim sucessivamente. Então você percebe o x variando muito mais rápido do que o y. O y variou uma unidade e o x variou várias unidades aí. Deixa eu voltar lá para alimentação, senão eu vou ficar sem bateria. E a aula. Tá. Aí aqui então os resultados, a mesma situação lá que foi colocado. Então primeiro pensa no resultado de y que você quer colocar e faz o processo inverso, né? Pensa no y, busca o x. Como é que eu busco o x? Se eu já defini os valores de y que eu quero e o y é na verdade o expoente de uma potência cuja base está definida aí no logaritmo, você busca o x. Tá? Isso vai facilitar na hora dos cálculos. Um outro exemplo é o da base de número fracionário. Na base de número fracionário. Logaritmo de base fracionária, ou base ali entre 0 e 1, o que vai acontecer? Você vai ter o gráfico inverso, justamente porque se você pensar naqueles resultados que a gente acabou de definir, né? Pensando nos mesmos valores, né? Pensando nos mesmos valores agora, só que você vai elevar aqueles expoentes, né, a não mais a 2, mas sim a 1 sobre 2, certo? Se você elevar aqueles expoentes... Cadê minha bateria? Deixa eu conseguir colocar aqui no quadro rapidão. Agora você vai fazer... Você vai fazer isso aqui, ó, o 3 elevado a meio, né? O menos 3 elevado a meio. Só que menos 3 elevado a meio é 8, positivo, né? Porque você vai, como a base é meio e o expoente está negativo, você vai fazer a inversão da base, o inverso de 1 sobre 2 é o próprio 2, né? E aí, quando fez essa inversão, mudou o sinal de negativo para positivo, e você fica com 2 elevado a terceira. 2 elevado a terceira é 8. O resultado aqui de meio elevado a menos 2 vai ser 4, né? E assim sucessivamente. 2, e aqui, a partir daqui, é que começa a fazer a base ficar com o valor de x exatamente fracionário, né? O valor de x fracionário. Tá? E aí, quando você fizer a construção do gráfico, então, você vai ter também essa mesma situação. Aí, ó, é a mesma ideia, tá? Você pensar nos resultados de y de valores inteiros próximos ali, né? Pegando uma sequência mais lógica de valores que você quer colocar no gráfico, e você faz o processo de cálculo inverso, né? De encontrar, você já definiu o y, você quer encontrar os x que estão associados. Como é que você encontra os x associados com esses y? Pega a base do teu logaritmo e usa esses valores de y que você tem como sendo o expoente, né? Como sendo o expoente, e calcula essa potência. Os resultados dessa potência vão ser os valores de x, tá? Você não está calculando o logaritmo aí. Você está fazendo o processo inverso, está calculando uma potência, resultado de uma potência, de uma função exponencial, basicamente. Tá? Facilita os teus cálculos aí na hora de resolver isso. Usar
função usar isso aqui, fazer essa variação para x, né? Sair calculando f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, isso para x, isso vai dar uma trabalheira, porque você não vai ter sempre valores de logaritmo exato, né? Para esses valores todos você vai ter resultado quebrado. Aí vai ter um, né? Depois você calcular um monte lá que não é exato, né? Vai ter um ou outro que você vai encontrar exato, tá? Então é muito mais fácil você pensar nos valores de y exatos, porque a variação é de uma unidade para outra, você vai ter sempre um resultado de logaritmo, né? Como sendo o resultado de um logaritmo exato, e aí você tem que buscar o x que está por trás daquele valor exato de logaritmo, tá? É mais fácil você pensar assim. Mas observa que você, né? Você definiu o y como se você tivesse calculado o logaritmo, tá? Só que você não sabe ainda qual é o x que torna aquele... Você está fazendo o processo inverso, na verdade, né? Você definiu o valor do y primeiro e aí você tem que buscar o x. Em todas as funções que a gente tratou até agora, a gente definia o valor de x e ia atrás do valor de y. Você pode fazer isso na função logarítmica, definir um x e ir atrás do y? Pode, mas você vai ter muito mais trabalho. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é uma maneira de você simplificar os passos, definir os valores exatos de y e usar, na verdade, função exponencial para ir calcular o valor de x. Né? Pegar a função inversa, né, do logaritmo, que é a função exponencial, para calcular esses valores de x que você tem e montar o gráfico. Se isso for à vontade do exercício que você estiver trabalhando, né? Se for só para definir quem é o valor de... For só para definir o gráfico, por exemplo, né? Aí você faz esse processo. É isso, senhores. Na aula de hoje a gente vai encerrar aqui, né? Acho que não tem mais nada, deixa eu ver. Acabou. Então, função logarítmica daí por encerrado com essa parte aqui, tá? Então, nossa lista de exercício, a gente vai tratar disso daí. E na aula de amanhã, então, eu vou deixar a lista tanto de função exponencial quanto de função logarítmica para a gente finalizar essa parte, né? A entrega dessa lista está prevista, então, para quarta-feira da semana que vem. Eu vou pedir que vocês sejam rigorosos, religiosos nessa entrega dessa lista, porque essa lista vai definir a terceira nota de vocês, e aí eu preciso computar isso antes do dia 29, né, juntar todas essas nota parcial e lista, que é justamente para definir a nota final de vocês da disciplina, né? E aí marcar a avaliação final para aqueles que vão realmente fazer a avaliação final, né? Lembrar aí que quem obtiver média parcial acima de 7,5 não precisa fazer a avaliação final, tá? E aí é isso, tá? Então amanhã eu posto a lista de exercícios para vocês. Até a próxima aula, senhores. Até a próxima não, né? A gente não vai se ver em vídeo, pelo menos. Acredito que não mais. Talvez a gente se veja presencialmente no próximo período. Mas no mais a gente vai interagir eu lá no Classroom, ou então no WhatsApp, né? Alguma dúvida, alguma dificuldade que vocês tenham, me procurem aí, tá? Mas de aula essa é a nossa última aula, ok? Grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em paz e bom estudo para vocês aí.